Fala pessoal da segunda série, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Espero que vocês tenham gostado do comentário, né, que foi a aula passada, para a gente encerrar aí esse contexto realista, né, muito importante, é um documentário bem legal, que aprofunda bem nesse grande nome que é o Machado de Assis, né, que nós falamos tanto, onde falei de algumas obras com vocês, inclusive. Eu acho que para fecharmos, nada melhor do que esse documentário aí, para entender bem, porque Machado ele está sempre caindo aí no Enem, nos vestibulares, né? Um grande nome da nossa literatura, então a gente tem que ter uma compreensão bem plena sobre ele, ok? Beleza, então, pessoal, vamos dar andamento agora, tá? Nós vamos falar hoje, né, de uma sequência, vamos falar dessa forma assim, do realismo, só que é considerado como uma nova escola literária, que é conhecida como o naturalismo, ok? Então, nós vamos começar falando aí do naturalismo, falar um pouquinho de naturalismo em Portugal, né, como eu sempre faço, e na próxima aula a gente encerra falando de naturalismo no Brasil, tá? Que é bem tranquilo, porque, como eu disse, chega a ser uma extensão do realismo. Então, muitos ideais que os realistas tinham, né, que os autores, inclusive alguns autores do realismo também serão classificados como naturalistas, tá? Pertencem a essa escola. Então, é basicamente assim, da mesma linha ideológica, só que um grupinho um pouco mais, vamos dizer assim, radical, vamos colocar assim, dessa forma que eu acho que vai encaixar muito bem. Beleza? Então, vamos embora, pessoal. Peguem aí os devidos fichários e vamos começar a falar de naturalismo. Deixa eu só printar a tela aqui para vocês. Aí foi. Bom, turminha. Aqui, escola naturalista. Beleza? Todo mundo acho que está vendo agora. Bom, o naturalismo, galerinha, é o seguinte. Ele vai ter o seu início, né, de fato, assim como escola, na França, em 1880, né, e ele vai até 1900. Então, olha só, o naturalismo ele foi um movimento cultural relacionado às artes plásticas, literatura e teatro. Então, ele vai abranger essas três frentes aí, onde surge na França na segunda metade do século XIX, tá? Bem ali junto com o realismo, como vocês puderam perceber, tá? Principalmente entre 1880 e 1900. Este movimento ele foi a radicalização da extensão do realismo, como eu falei para vocês, tá? E a gente já vai ver um pouquinho mais essas diferenças aqui numa tabelinha que eu separei para vocês, onde fica muito claro as diferenças entre o realismo e o naturalismo, que é muito importante a gente conhecer, tá? Porque eu já vi várias perguntas aí no vestibular onde eles puxam, tentam buscar em vocês a diferença entre uma escola e outra, ok? Um nome muito importante de guardarmos é o Émile Zola, tá? Que é considerado aí por muitos historiadores como o idealizador e maior representante da literatura naturalista mundial. Foi muito influenciado pelo evolucionismo e pelo socialismo. O evolucionismo, a teoria de Darwin, tá, pessoal? Sua principal obra foi O Germinal, de 1885, onde foi abordada a realidade social nas minas de extração de carvão, tá? Que para quem não sabe, onde tinha uma baita de uma das maiores explorações, muitas mortes ocorriam nessa mineração, nesse processo de mineração do carvão, tá? Infecção, entre outras coisas, e ele vai retratar disso de uma forma bem explícita, essa que, por sinal, é uma grande característica do naturalismo, vocês já podem até anotar aí, né? A explicitez na situação, eles são muito mais explícitos, assim, trabalhar de uma forma mais escrachada, né, do que o realismo, que trabalha-se muito mais com indireta, assim, com uma forma mais subjetiva da situação. Exemplificando, enquanto no realismo a gente tem um pressuposto de adultério, né, ou que até tem ocorrido o adultério ali, só que fica naquela entrelinhas, poxa, é claro que ocorreu, mas fica naquele jogo psicológico, né, que é uma questão mais burguesa. Aqui no naturalismo já vai escrachar, inclusive vai ter uma página retratando o ato sexual em si, sabe? De uma forma bem mais explícita, assim, né? Dos prazeres e desejos e tudo mais. Sacaram? Então é uma das grandes diferenças que vale já anotar aí. É mais explícito, né? O sentimento humano, ok? Então é importante guardar esse nome, o Émile Zola, que é considerado como um grande autor aí, naturalista, tá bom? Mundialmente falando, né? Zola viveu com a família de minérios, né, para sentir na pele a dura vida dos trabalhadores. Então ele foi lá viver, inclusive trabalhar para ver como é que era essa realidade. Ok, pessoal? Vamos lá então. Vamos ver agora então o que nós temos, né?
Eu não vou retratar todas as características do realismo, porque eu já falei muito com vocês sobre isso. Quem tiver dúvida, volta nas aulas passadas lá, que eu classifico todos os ideais realistas, né? Então aqui nós vamos focar nas diferenças, ok? As principais, no caso, né? Então, olha só. O realismo, ele vai selecionar temas, né? Tem uma aspiração estética e busca o belo, tá? Ele tem uma certa feição ali, isso muito por conta de ser um viés burguês, né? O realismo ele vem trazendo muito mais a questão da burguesia, de uma certa elite. O naturalismo ele já vai visar mais o proletariado, né? A classe mais popular. Então tem um pouco disso aí também relacionado. Então o naturalismo detém-se nos aspectos mais torpes e degradantes. Então, olha só, então, enquanto o realismo ele é mais belo, mais rebuscado, o naturalismo já é mais escrachado, mais degradante, mais explícito, até choque em certos momentos, tá? Na próxima aula que eu vou falar do naturalismo no Brasil, onde a gente vai ter como principal destaque o Cortiço, da Luiza Azevedo, e a gente vai ter uma aula só falando dessa obra, que é muito importante falar do Cortiço, vocês perceberão essa degradação, né, essa explicitez, inclusive essa animalização do ser humano, ok? Tem um aspecto importante que chamamos de zoomorfismo na literatura, que eu vou falar quando eu cantar aí sobre o Cortiço para vocês. Bom, o realismo ele reproduz a realidade exterior, bem como a interior, através da análise psicológica. Então, o foco, como a gente viu, o Machado de Assis principalmente, é a psicologia, é o trabalho psicológico dos personagens, né? Aquela dúvida, aquela questão, aquele sofrimento, né? O pensamento que eles estão pensando ali. Já o naturalismo centra-se nos aspectos exteriores, ou seja, a ação, os atos, os gestos, os ambientes. Então, enquanto no realismo vai ter esse personagem idealizando o adultério, né, de possuindo a mulher, de tendo relação com uma mulher, de uma forma ideológica, o naturalismo já vai trazendo a prática aquilo lá, né, dele agarrando, arrancando a roupa dela, e aí você pode imaginar o que vem depois disso, mas de uma forma bem mais explícita, vamos dizer assim, tá? O realismo volta-se para a psicologia, para o indivíduo, tá? Então vai ter novamente o viés psicológico voltando para o pensamento dele. Já o naturalismo prefere a biologia, a patologia centra-se mais nos aspectos sociais. Então aqui todo o ideal socialista está muito mais implementado, muito mais aplicado no conceito naturalista, tá? Visando mesmo as questões sociais ali. E como eu já disse para vocês, o realismo ele retrata críticas às classes dominantes, ou seja, a alta burguesia, urbana e tudo mais. Já o naturalismo espelha as camadas inferiores, o proletariado, os marginais. Então o foco dele vai ser isso, ele vai mostrar uma sociedade ali mais, dizendo assim, da desigualdade social, né, inferior. Então ele vai retratar como é que era a visão desses povos, onde a gente vai ficar muito explícito quando novamente eu falar do Cortiço com vocês, ok? Ficou claro para vocês entenderam? Aí, professor, de qualidade mantém as demais coisas que o senhor falou lá nas aulas passadas? Mantém. Ambas as escolas vão ser contra os românticos, vai ser contra o romantismo. Ambas vão priorizar o cientificismo, o avanço da ciência, certo? Ambas vão ser contra aquela coisa do ideal amoroso, idealização da mulher, muito pelo contrário, né? O naturalismo ainda vai deturpar muito mais ainda a visão da mulher, né? A sensualização da mulher e tudo mais. Então, muitos ideais, em sua maioria, são equiparados, são iguais, tanto do realismo quanto do naturalismo. Essas são as diferenças que vale a gente guardar aí, beleza? Bom, pessoal, o naturalismo em Portugal, ele vai ter o seu início em 1875, né, que é considerado aí pelos os professores de literatura, com O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Professor, o senhor falou desse Eça de Queiroz já, hein? Sim, o Eça de Queiroz, pessoal, ele também é um nome realista, tá? Para muitos estudiosos, ele é o grande nome do realismo em Portugal, de fato. Só que você percebe nas suas obras várias características naturalistas, como essa no Crime do Padre Amaro aí. Então, nela, nós vamos perceber, por exemplo, alguns marcos como o desejo sexual explícito, né, da forma animalesca. Então, essa animalização, essa coisa mais animalesca, assim, você já consegue perceber em relação aí aos desejos que o Padre Amaro vai ter pela sua queridíssima noiva, ou desejo que ele vai ter ali na obra, ok? Essa de Queiroz, então, pessoal, é importante guardar isso. Ele tem essa grande embasamento aí realista, mas vai ter cunho naturalista também. Então,
professor, se perguntar assim do Eça de Queiroz, o que eu falo? Que ele tem como grande bagagem o realismo, a grande margem dele é o realismo, só que também tem uma caracterização naturalista. Como Machado de Assis, que tem o seu início com um viés romântico, ele tem ali nas suas primeiras produções uma bagagem romântica presente, né, o romantismo, e aí ele vira, né, o grande nome realista. Então, Machado de Assis a gente define como realista, né, como autor do realismo. Entretanto, a gente tem várias obras dele onde você tem um viés ali romântico, né, uma caracterização romântica. Então, o certo, por exemplo, definir Machado de Assis seria como um autor realista barra romântico, né, em segundo plano. Eça de Queiroz, a mesma coisa, um autor realista barra naturalista, ok? E outros autores que merecem destaque, pessoal, aqui é uma foto de uma pintura clássica do período do naturalismo, onde vocês podem perceber a classe mais popular, né? Uma mulher fumando, toda despejada, assim, né? Apaixonada, né? Já tem, você vê que tem uma imagem mais, uma entonação, sexualização, vamos dizer assim, né? Na pintura. Outros autores que merecem destaque aí, merecem serem lembrados, Francisco Teixeira de Queiroz, tá? Onde ele escreve os meus primeiros contos em 1836, O Amor Divino e os Noivos. Júlio Lourenço Pinto, né? Onde ele vai escrever Margarida, Vida Atribulada e Esboços do Natural. E, por fim, Abel Botelho, onde ele vai escrever Claudina, O Barão de Lavos e Os Vencidos da Vida, ok? Obras aí, algumas eu cheguei a ver alguns trechos e tem grande viés naturalista, trazendo esses conceitos que eu já falei para vocês. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada que vocês encontram o PDF dessas obras aí na internet, ok? Pessoal, então é isso. Esse é o naturalismo. Percebam que ele é basicamente uma extensão do realismo. Vale guardar aí essa questão dessa de Queiroz, se puderem aí desses demais autores, dar uma pesquisa mais a fundo, ok? Na próxima aula eu já falo do naturalismo no Brasil para vocês, perdão, o naturalismo aqui no Brasil, onde a gente vai ter o Aloysio Azevedo e o Cortiço como grande obra, ok? Aí vou ver se eu falo na próxima aula dessa obra ou se eu deixo para dar uma aula exclusiva sobre ela, beleza? Pessoal, é isso. Forte abraço para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até mais.